A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, a todos os nossos amigos que estão nos assistindo, compartilhando, com o intuito, com o propósito sempre de conhecer Jesus, aprender mais e mais da palavra, porque a nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra, e eu creio que também no céu, ela será um eterno aprendizado. Nós temos muito que aprender com o Senhor, através do seu Espírito Santo, nós temos que aprender muito com a palavra. Nós aprendemos com a vida, nós aprendemos com as circunstâncias, nós aprendemos com erros e acertos, e Deus tem muitas coisas para nos ensinar. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos cada dia melhores instruídos, mais conhecedores da verdade, né? Então nós vamos ler um texto nessa ocasião da palavra de Deus, que também não é desconhecido, mas que Deus tem muito a nos falar nessa palavra, que é Mateus capítulo 24. Eu quero ler aqui com você a partir do verso 3, Mateus 24. O subtítulo aqui é o princípio das dores. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Observem que eles perguntam três coisas ao mesmo tempo. Quando sucederão estas coisas? E se você voltar ao verso 1 do capítulo 24, você vai ver que coisas era esta que ele se referiu. Eles perguntaram, quando sucederá, primeiro, estas coisas? Que um sinal da vinda. Quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? E da consumação do século. São três coisas diferentes, que estão dentro, diríamos, do mesmo assunto, da mesma expectativa, do mesmo contexto. Então, primeira coisa que Jesus fala, olha que interessante, e lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Verso 4. Então, nós temos aqui coisas importantíssimas para nós aprender, para nós falarmos. E muitos gostam desses assuntos, mas muitos também por curiosidade, né? E aqui nós vemos que o privilégio de ser discípulo de Jesus é que você tem os particulares com Jesus. Você é bem íntimo, você é bem próximo. Aquelas pessoas que fazem parte apenas de uma multidão que seguia Jesus, né? Porque em vários textos nós vamos ver lá, e seguiam, e as multidões lhe seguiam. Então, já é de comum conhecimento que as multidões tinham propósitos bem diferentes do que na verdade era a vontade de Deus para o homem, para os seus seguidores, né, para os seus discípulos. E, na verdade, as multidões sempre estiveram seguindo Jesus por interesses pessoais, né, sempre querendo bênçãos, né, uma cura, um milagre, um sobrenatural, uma provisão. A maioria das coisas terrenas, coisas corriqueiras do dia a dia, necessidades humanas, sim, com certeza, né? Mas assim, não havia nas multidões, nunca houve nem há aquele interesse de estar pertinho de Jesus, de ter intimidade com Jesus, realmente de querer conhecer o coração de Deus, de querer aprender, de querer se assentar com Jesus. Então, os discípulos de Jesus
Essa palavra de discípulo é uma palavra hebraica, né? Que é usada no Antigo Testamento, os talmide, né? No hebraico, os talmide, os discípulos, para nós, também significa os alunos, os aprendizes, aqueles que se assentam ao pé do mestre, aos pés do mestre e que seguem o mestre. Primeira coisa que nem todo mundo quer ser discípulo é porque para ser discípulo tem a questão da renúncia. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, segui-lo. Naquele período de Jesus aqui na Terra, né, o Messias fisicamente aqui na Terra, o Cristo encarnado, era um seguir literal, físico mesmo. Eles abandonaram as suas profissões, né, os que realmente foram chamados, os que realmente se tornaram escolhidos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque os poucos escolhidos, os escolhidos são aqueles, entendeu, que decidem, né, permanecer na caminhada. Eles começam a ver que não é só pão e peixe, não é só milagre, não é multiplicação, não é cura de cego, não é bênçãos, não é benefícios. Não é, tem algo mais além, algo mais profundo, mais profinco, é algo mais proveitoso, é algo mais especial, né? É algo mais além que Deus tem para eles. É algo que os olhos ainda não conseguem ver, nem o coração, mas que pela fé eles começam a perceber que eles têm que continuar, eles têm que ir, porque eles descobrem que para onde eles irão se só Cristo tem as palavras da vida eterna. O discípulo é alguém íntimo, próximo de Jesus, que quando começa, o discípulo começa, ele é da multidão, mas ele é um chamado, né? Mas ele se torna um escolhido quando ele começa a ver vir as adversidades, as lutas, as tribulações, a dificuldade da caminhada, o peso da cruz. Sim, o peso da cruz, as consequências da renúncia, e ele não retrocede, ele não volta, ele não recua, ele não volta atrás, ele não volta para o barco, não volta para as redes. Ele persevera. Então ele começa a se beneficiar dessa escolha de renúncia, de carregar a cruz. Ele começa a se beneficiar da seguinte maneira: o primeiro benefício que ele recebe é que ele passa a estar constantemente com Jesus. A presença de Jesus com eles, a companhia de Jesus, a comunhão de Jesus com ele, se torna o seu primeiro grande benefício. Porque aquelas pessoas que foram alvo de milagres para se cumprir os sinais proféticos, messiânicos, e toda a escritura do Antigo Testamento, e toda a palavra dita por Deus se cumprir em Jesus, eles estiveram com Jesus em momentos assim, muito rápidos, muitos só enquanto eram curados, enquanto eram abençoados, né? E quantos Jesus não olhou ali para eles e falou: poxa, vocês não sabem que estão perdendo, recebendo a bênção e ir embora. Esse fenômeno continua acontecendo nas igrejas onde o evangelho é pregado, nas igrejas cristãs, nas igrejas onde Jesus está sendo pregado. Né? Quantas pessoas tiveram contato ali com a bênção e foram embora, contato com o milagre, foi tão rápido, né? E eles acham que resolveram suas vidas, né? Eles acham que resolveram seus problemas, mas o problema do ser humano é muito maior do que receber uma bênção, de uma cura, de um milagre, né? Muito maior. O problema do ser humano principal é a necessidade de estar constantemente em Deus, em Jesus, com Jesus, né? Na presença de Deus, aos pés de Jesus o tempo todo como um discípulo. E a gente vê que a maioria foi embora, né? E os poucos que restaram foram aqueles que puderam desfrutar da presença de Jesus e dos ensinamentos explicados de Jesus. Porque Jesus falava, né, pregava, ensinava sobre muitos assuntos, sobre muitas coisas, para as multidões
diríamos que de uma forma superficial, porque Jesus sabia que aquele povo não honraria, que aquele povo não queria, né? Ele deu para tudo, ele deu para todos, ele deu tudo o que deu para todos. Porém, aqueles que ficaram aos pés de Jesus, o seguiram como discípulo, eles passaram a receber mais, porque eles passaram a fazer parte de uma comunhão, de um dia a dia, de um assentar, levantar, dormir, comer, né, com Jesus, acordando com Jesus, dormindo com Jesus, vivendo o dia a dia com Jesus. Isso implica numa experiência e num discipulado e num ensinamento para nós também, né? Para nós. Não podemos ter aqueles momentos, não podemos viver só de momentos de contatos com Jesus. Quantas pessoas ainda vivem assim, né? O seu contato com Jesus é o culto, o seu contato com Jesus é o estudo bíblico, o seu contato com Jesus é a oração, quando levanta, quando vai deitar, e às vezes uns contatos muito rápidos, né? Quantas pessoas, o contato deles, a tentativa de comunhão com eles é durante a busca pelo milagre, o que na verdade não gera comunhão com Jesus. Esses pequenos relacionamentos, esses pequenos contatos, sabe, isso não gera uma comunhão íntima, profunda, um relacionamento, um conhecer Jesus, um andar com Jesus, um desfrutar da presença dele, né? Um viver em obediência ao evangelho. Não tem como, é muito superficial, é muito rápido. Quantas pessoas querem cumprir uma agenda de culto, né? Se justificando diante de Deus. Não, eu vou aos cultos. Não, eu vou às orações. Não é só, mas a questão não é você ir. A questão é você estar com Jesus em culto. É nós estarmos em culto com Jesus o tempo todo. É nós estarmos em oração com Jesus o tempo todo, em nosso coração e nossa mente. É nós estarmos, como a palavra diz, meditando na palavra, né? E as palavras para nós hoje são o evangelho, meditando no evangelho dia e noite. Essa é a questão, essa é a diferença em ser do povão, da multidão, e ser discípulo. Primeira coisa que Jesus disse aqui, né, mediante essa enxurrada de perguntas, essa entrevista deles com Jesus nesse monte, nesse lugar, né, primeira coisa, eles só conseguiram desfrutar desse momento porque se assentaram com Jesus ali, começaram a fazer perguntas, né, e quem se assenta com Jesus, quem tem diálogo com Jesus, quem conversa com Jesus, quem está sentado com ele, vai aprender mais, vai crescer mais. E a primeira advertência de Jesus é interessante. Tenha cuidado que ninguém engane vocês. Tenha cuidado, né, que ninguém engane vocês. Porque muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Enganarão a muitos. O engano é terrível. E esses últimos dias desse tempo, dessa dispensação que nós chamamos de a graça de Deus, como dispensação, porque Deus sempre foi gracioso. Deus opera desde a queda, desde a criação, da queda e da redenção do homem, sempre por graça. Sempre partindo dele, criar o homem, procurar o Adão que se esconde atrás das árvores, vestir-lo, né, de uma vestimenta para cobrir a sua nudez, e depois começa todo o plano da redenção. Sempre é Deus procurando o homem, não é o homem procurando a Deus, né? A gente passa a ter essa procura, essa busca pelo Senhor a partir do momento que nós somos tocados, a partir do momento que nós somos convencidos pelo Espírito Santo, atraídos, né, pelo Senhor, porque o Senhor nos atrai com suas cordas de amor, Ele nos chama, Ele nos escolhe nele. Então sempre é Deus, e só Deus para nos livrar desse engano, porque o engano atinge a muitos, né? Jesus falou, tenha cuidado que ninguém, olha que interessante, ninguém, nem gente de fora, porque a gente vigia muito, tem muito cuidado. Quem vigia, né? Tem muita gente que nem vigia. Não está em alerta, não está percebido, né? Não está atento,
né? Ouvindo, vendo, né? No versículo, inclusive, anterior aqui, o 2 do 24, Jesus também diz, ó, vocês não vê tudo isso? Jesus quer que os seus discípulos estejam vendo com olhos espirituais o que está acontecendo no mundo e também na igreja. A Bíblia também diz que quem tem ouvido, ouça. Quantas pessoas estão desapercebidas espiritualmente? Como a gente fala, desligada, né? Não é desligado de Deus, é desligado do que está acontecendo espiritualmente, socialmente e em vários aspectos ao seu redor. Porque elas têm ouvidos espirituais, seus ouvidos foram abertos, mas elas não estão conseguindo ouvir a voz de Deus. E muitos têm olhos espirituais, mas não estão conseguindo ver, né? Então, o engano, que é trevas, né? A verdade é luz, mas o engano é trevas. O engano parte de Satanás, dos demônios, dos homens sem Deus, da carne, do próprio coração humano, entendeu? Brota e se manifesta engano. A palavra diz em Jeremias 17 que mais enganoso é o coração do homem do que todas as coisas. De que homem Jeremias está falando? Do homem sem Deus, do homem vivendo sem Cristo, na carne, do homem perdido, né? Então, o engano está aí, de todas as maneiras, de todas as formas. Sempre houve, por meio dos falsos profetas, já na primeira aliança, no Primeiro Testamento, os falsos profetas, e depois Pedro fala sobre os falsos mestres. Satanás se manifesta até como anjo de luz para enganar, né? Então o engano está aí. O engano religioso é o mais terrível. O engano espiritual é o mais terrível. Porque quando a pessoa vem em nome do Cristo, em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome da fé, em nome do Evangelho, né, em nome da igreja, como portador da luz, né, como um Lúcifer, que Lúcifer quer dizer aquele que levava a luz, mas na verdade ele é um caído, né? Ele é um caído, ele está caído. Ou ele vem em nome de interesses pessoais próprios. Meus amigos, meus irmãos, quantas pessoas estão vivendo na fé com projetos de poder pessoal, desejos egoístas. E Deus deixa para ver onde isso vai dar, quem vai dar crédito, porque a palavra de Deus diz também em 1 Coríntios que quando acontece engano, Deus permite para ver se o sincero se manifesta, para ver quem tem coragem de se levantar, de denunciar, de combater, de dar nome, de pregar a verdade, de ser verdadeiro. Deus fica só vendo quem é que prefere se misturar, prefere seguir, prefere ir atrás, prefere dar ouvido, prefere dar crédito, prefere se tornar semelhante. Porque um dos desejos do engano é tornar as pessoas iguais a eles, enganados, né? O diabo é enganado, é o enganador, né, que sabe enganar as nações da terra. Então o povo de Deus precisa estar atento com os enganos espirituais, religiosos, né, daqueles que têm projeto de poder pessoal, daqueles que militam em sua própria causa, daqueles que estão pregando outro Cristo, outro Evangelho, daqueles que estão gerando na mente e no coração das pessoas uma visão equivocada, enganosa sobre igreja, né? Sobre o que é ser igreja, qual o papel da igreja, como servir e viver como igreja, né? Então fica a pergunta, a quem nós estamos seguindo? Será que nós estamos seguindo ao Cristo, Filho de Deus, Jesus, o Senhor, né? Ou um outro Cristo, ao Evangelho que foi pregado por ele, pelos apóstolos, ou outro Evangelho? Será que nós somos a igreja de Cristo ou nos tornamos outra igreja? As promessas de Jesus para a igreja dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? Deus não se compromete,
Deus não se responsabiliza, Deus não abençoa aquilo que ele não estabeleceu como vontade dele. Nós só somos abençoados, estamos abençoados, e não somos malditos, nem estamos debaixo de maldição, quando nós estamos no verdadeiro Cristo. E nele somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais nas regiões celestiais. Em Jesus está todo o cumprimento da vontade de Deus. Quem está nele, quem está andando nele, tem sobre si todas as bênçãos de Deus. Todas as bênçãos de Deus estão em Jesus, e quem está em Jesus está nele. Então, quem está em Jesus está na luz e está livre dos enganos. É muito engano. Já caminhamos 20 séculos, né? 2000 anos de igreja, 2000 anos de cristianismo, e quem tem um pingo de esforço, de interesse, de desejo, de vontade de estudar sobre a história da igreja, o período, né? Os períodos da história da igreja, ele vai ver que tem coisas que até se repetem, né? Tem coisas que até tem engano que se repete, homens que se levantam, né? Com vários tipos de engano. Então, cuideis para que ninguém vos engane. A preocupação dos discípulos era sobre, né? Primeiro era, como Jesus falou que aquele templo, né? Não ficaria pedra sobre pedra. Vou ler o verso 1. Tendo Jesus saído do templo e se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui, está se referindo àquela questão lá do templo, pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então vem a pergunta dos discípulos: quando serão essas coisas? Qual o sinal da tua vinda e da consumação do século? Mas Jesus estava preocupado, não era... Jesus estava interessado, não seria preocupado, né? A expressão correta era de ensiná-los a se defenderem do engano. Do engano, né? E todos esses assuntos, questão do tempo, sinal de sua vinda, os acontecimentos, todos são importantes. Jesus falou sobre eles, ensinou, e nós temos toda uma estrutura bíblica para nós aprender sobre isso, até onde nos é lícito Deus nos levar no entendimento. Mas Jesus tinha uma prioridade: cuidado que ninguém vos engane. Então deixa aqui essa palavra sobre tenha cuidado que ninguém vos engane. Eu tenho que ter cuidado de que ninguém me engane, nem o meu próprio coração. Deus abençoe você em nome de Jesus, que nós possamos estar afirmados na verdade de Deus, que é Cristo. Amém?